Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu preparei essa aula para ser uma aula de revisão do conteúdo que eu vou cobrar na segunda ficha avaliativa. A primeira ficha, eu espero que já estejam fazendo, que é sobre energia, transformação de energia e fontes de energia. O segundo conteúdo é fenômenos elétricos. Infelizmente, nós não podemos ver esse conteúdo em sala, então eu vou fazer uma breve aula, resumindo os pontos principais desse assunto, tá bom? Eu tinha até passado umas aulas no YouTube, mas aí eu resolvi fazer um resumo, uma aula mais resumida, tá? Espero que vocês compreendam. E depois eu vou agendar uma aula para a gente poder tirar as dúvidas, tudo bem? Então vamos começar. Então, olha, o assunto que eu vou cobrar na segunda ficha, fenômenos elétricos. Os fenômenos elétricos, eles existem há muitos anos antes de Cristo, eles já eram observados e já começaram a ser estudados. E esses fenômenos, eles estão muito presentes no nosso dia a dia, só que muitas vezes eles passam despercebidos por nós. E aí, com a descoberta do átomo, pôde explicar melhor esses fenômenos, né? O que é o átomo, turma? O átomo, ele é a unidade básica que forma toda a matéria. Então, tudo que existe, inclusive nós, somos formados por átomos. E o que constitui o átomo? O átomo, ele tem o núcleo, que é a parte central. No núcleo estão presentes os prótons e os nêutrons. Tá? Essas são as principais partículas. Tem outras, além dessas duas, tem outras, mas essas são as principais. Os prótons têm carga elétrica positiva. Os nêutrons, eles não possuem carga. Então, eles não interferem na característica, nas características elétricas dos materiais, tá? E ao redor do núcleo tem a eletrosfera, que é onde estão os elétrons. Os elétrons têm carga elétrica negativa. Então, com a descoberta do átomo, aí tudo ficou mais claro, né? Esses fenômenos elétricos puderam ser explicados direitinho. E aí, o que a gente observa? Duas partículas com cargas iguais, elas tendem a se repelir, a se afastar. É o que acontece quando você aproxima dois materiais carregados negativamente. Então, eles vão se repelir, tá? Vão em direções opostas. Mesma coisa quando você aproxima dois materiais carregados positivamente, tá? Também vão se repelir. Quando as cargas têm sinais opostos, elas tendem a se atrair. Então, existe uma atração eletrostática, tá? Entre cargas opostas. Isso ficou claro? Essas partes, isso daqui é importante para a gente entender outros conceitos importantes nessa matéria. E aí, turma, agora eu vou falar um pouquinho da diferença de corpo condutor e isolante. São coisas opostas, conceitos opostos. O que é um corpo condutor? Antes de falar, é o seguinte, os materiais, tem diversos tipos de materiais existentes e os materiais, eles podem ser classificados de acordo com a mobilidade da que eles oferecem aos elétrons. Então, tem alguns materiais que os elétrons, eles têm total liberdade. Tem outros materiais em que eles não se movimentam, eles ficam ali na mesma região o tempo todo, não se movimentam. Então, essa diferença de mobilidade é que nos permite diferenciar corpo condutor de isolante. Então, o corpo condutor é aquele material que não oferece resistência à mobilidade dos elétrons. Então, os elétrons, eles se movimentam livremente, tá? Tem uma grande mobilidade. Exemplos: cobre, O cobre, ele é usado aqui com os fios, para fazer a transmissão da energia elétrica para as nossas residências. Então, tem o cobre, tem o ferro, tem o zinco, tem vários metais que são corpos condutores, tem ligas metálicas
Esses materiais, eles então permitem que os elétrons se movimentem livremente. O isolante é o oposto. O isolante ele oferece uma grande resistência à mobilidade dos elétrons. Então, os elétrons eles não se movimentam, eles ficam ali numa região, né? numa região ali fixa, onde não tem mobilidade. Exemplo, o vidro, borracha, o plástico. Né? Os chinelos são feitos de borracha também, né? Visando a isso, né? Não só a nos proteger, né, de um eventual choque, porque se um choque for uma descarga muito grande, ele não vai adiantar nada. Mas se for um choque leve, o chinelo, que é uma borracha, que é um isolante, ele nos protege, tá? E aí, turminha, vamos agora, essa parte de eletricidade, ela tem duas partes. Tem a parte da eletrostática. O que é a eletrostática? Eletrostática, a gente vai trabalhar os materiais em que tem um excesso de carga, só que essas cargas não estão em movimento, tá? E aí, então, o corpo ele pode ser eletrizado apenas por um excesso ou uma falta de carga, né, de uma determinada carga elétrica, e aí ele fica eletrizado. Isso caracteriza a eletrostática. E aí a eletrização, né, na eletrostática pode acontecer de três maneiras: por atrito, por condução e por indução. Primeiro vamos falar do atrito. Todo mundo aqui já deve ter passado por essa experiência de às vezes encostar em uma pessoa, encostar no carro, encostar em um objeto e levar um choque, né, um choquinho leve. Isso daí, esses corpos se eletrizam por atrito. Principalmente nessa época, né, em que a umidade está muito baixa, né, o tempo está muito seco, então os materiais se eletrizam facilmente, porque a umidade ela acaba pegando os elétrons, né, dos corpos, então quando está chovendo muito, dificilmente algum objeto vai se eletrizar. Mas nessa época seca, os corpos se eletrizam apenas com o atrito com o vento. O vento atrita os materiais e aí eles ficam ali levemente carregados. Então, quando você toca, você percebe aquele choquinho, tá? E aí eu vou fazer aqui um experimento muito simples, provando aqui a questão do atrito. Aqui tem pedacinhos de papéis, né? Eu coloquei pequenininho, e aqui a caneta, que é um plástico. Né? O plástico, ele é um isolante térmico, né? Ele não oferece tanta mobilidade. Mas quando você atrita esse plástico no cabelo, os átomos aqui da superfície, eles podem sim ficar eletricamente carregados. E aí, quando você aproxima a caneta dos papeizinhos, eles vão atrair os papéis. Então, vamos lá, deixa eu experimentar. Olha, eu vou esfregar aqui no meu cabelo, atrito, né? Atritar bem. Quem quiser pode reproduzir em casa também esse experimento. O que acontece? Olha aqui, ó. Quando você aproxima, olha os papeizinhos grudando, ó. Né? Só que como é uma eletrização muito pequenininha, perde também muito rápido, né? A eletrização. O ar aqui já tira a eletrização, olha. Aqui, ó. Agora pegou mais, né? Então, olha. Isso daqui, então, explica-se pela eletrostática, tá? Não tem elétrons em movimento. Tem apenas uma carga elétrica em excesso por causa do atrito. Tá? Mas os elétrons não estão em movimento, como uma corrente elétrica. Tá? Esse, então, é o atrito. O que seria a condução? Condução ou por contato, tá? Pode ter esses dois nomes. A condução é o seguinte, eu coloquei aqui duas esferas, esfera A e esfera B. A esfera A, ela tá negativamente carregada. Observem aqui os elétrons, né? Na superfície dela, então ela está negativamente carregada, com elétrons. Quando você aproxima uma esfera neutra e encosta nessa esfera, o que vai acontecer? O excesso de cargas vai passar aqui para outra parte, né? Dessa carga passa para outra. Então, ao final, você tem as duas esferas carregadas negativamente. Tudo bem? Condução.
E o que seria a indução? A indução já é um pouquinho mais complicada. O próprio nome já fala, né? Indução. Você tem que induzir uma eletrização, você tem que induzir uma diferença de cargas. Então, olha só. Eu tenho aqui uma esfera, inicialmente ela está neutra. O que é uma esfera neutra? Número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, uma carga neutraliza a outra, ela não tem, ao final, é zero a carga dela, tá? Todos os materiais, normalmente, eles são neutros, tá? Então, é por isso que você não sai tomando choque em tudo que você pega, porque todos os materiais, normalmente, eles estão neutros, ou seja, eles são formados por prótons e elétrons, que têm cargas, né? Essas partículas que possuem carga, só que como elas estão em quantidades iguais, uma anula a outra. Então, no final, a carga total desse material é zero, tá? Então, aqui a gente tem uma esfera neutra. Eu estou aqui aproximando um bastão, e esse bastão ele está carregado positivamente por prótons, né? Então, ele tem prótons aqui. O que ele vai fazer quando você aproxima? A carga positiva vai atrair os elétrons, né, para ficar mais próximo aqui do bastão. E os prótons ficam mais afastados, né, porque olha só, cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Então, eu aproximando o bastão aqui, as cargas negativas vão ser atraídas pelos prótons. Aí eu vou ligar essa esfera em um fio terra. Esse símbolo aqui, que são esses 3 tracinhos, simboliza o fio terra ou aterramento. O que acontece quando eu ligo um fio terra aqui nessa esfera? Olha só, essa parte aqui tem mais prótons, então vai atrair os elétrons que estão na terra, tá? E aí esses elétrons vão se deslocar em direção aos prótons, neutralizando esses prótons. Quando você tira o fio terra, aí você passa a obter agora uma esfera carregada negativamente. Ela vai ter mais elétrons, porque os elétrons que subiram aqui, saíram da Terra, foram para a esfera e neutralizaram parte dos prótons. Tudo bem? Então, isso daqui, você conseguiu uma eletrização, a esfera inicialmente ela estava neutra, você conseguiu uma eletrização agora negativa para essa esfera, por indução. Então, esse daqui é o induzido e esse aqui é o indutor. O bastão é o indutor e a esfera é a induzida, tá? Porque ela foi induzida a ser eletrizada. Ficou claro? Esses 3 aqui. E aí agora, vamos entrar um pouquinho... Aliás, antes da gente passar para a eletrodinâmica, deixa eu falar sobre o que acontece na natureza que está ligado à eletrostática. Como eu falei, os fenômenos elétricos, eles são muito comuns. E em uma tempestade acontece 3 fenômenos elétricos. Tem o raio, tem o trovão e tem o relâmpago. São fenômenos elétricos. Por que ocorre em uma grande tempestade tem raios? Olha só, as nuvens, né? Vocês sabem que é vapor de água, a água evapora, formando as nuvens. Em uma tempestade também tem os ventos. Os ventos ali em uma grande velocidade atrita com as nuvens e as nuvens ficam carregadas negativamente, né? Ou também pode ser positivamente, elas ficam eletrizadas, tá? E aí é o seguinte, as nuvens, vamos supor que ela ficou negativamente carregada, de uma forma muito intensa, então tem muitos elétrons ali nas nuvens. O que acontece? Por indução, os prótons vão começar a vir mais para a superfície, pela atração, elétron e próton, né? Vamos pensar nuvem e terra, tá? E aí os prótons, por indução, aproximam aqui mais das nuvens. E aí, nesse momento, nessa atração, os elétrons saem da nuvem em direção à terra, ao solo, tá? Então, é isso daqui que acontece, né? É por indução, né? As nuvens ficam carregadas eletricamente, e aí o solo os prótons da terra aproximam-se das nuvens, tendo depois a descarga elétrica. Os elétrons que descem, tá? Da nuvem para a terra. Isso é o raio,
tá? Então, o raio, o que é o raio? É uma descarga elétrica provocada por essa diferença aqui de cargas entre as nuvens e a Terra, tudo bem? Aí, além do raio, tem também o trovão. O trovão é o som que é gerado. Por que que se gera esse som? Quando acontece a descarga elétrica, ela vai causar, ela acaba aquecendo o ar que está na atmosfera e o ar sofre uma expansão muito súbita. E aí essa expansão súbita gera um som. Então o trovão é esse som emitido pela expansão dos gases que estão na atmosfera. E aí, além do raio e do trovão, tem o relâmpago. O relâmpago é a luz, né? Que é a luz gerada pela descarga elétrica quando ela colide com os gases da atmosfera. Então, teve a descarga elétrica, que é o raio, ela vai colidir com os gases da atmosfera e aí gera a luz, tá? Gera essa luz que é o relâmpago. E aí, qual que a gente percebe primeiro? O relâmpago ou o trovão? A gente percebe primeiro o relâmpago porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Então, primeiro você percebe o clarão, depois de uns segundos você percebe o estrondo, que é o trovão, tá? Beleza? E aí agora vamos falar da eletrodinâmica. É a eletrodinâmica, diferente da eletrostática, em que os elétrons não se movimentam, a eletrodinâmica, os elétrons estão em movimento, tá? Então eles estão em constante movimento. Isso daqui a gente percebe na corrente elétrica que a gente tem nas nossas casas, tá? Então, na eletrodinâmica existem as correntes elétricas. O que é uma corrente elétrica? É um fluxo de elétrons, é um movimento de elétrons. E aí, turma, esse movimento de elétrons, ele só acontece quando você tem uma diferença de potencial elétrico, que é a DTP, que é como se fosse a tensão, né, a voltagem das nossas casas. Então, cada tomada da nossa casa, ela tem, né, duas aberturas, né, ou três. Essas aberturas ali, quando você conecta algo numa tomada, vai gerar essa diferença de potencial elétrico, por causa das extremidades ali que permitem isso. E aí, quando você cria essa diferença de potencial elétrico, passa a percorrer a corrente elétrica no seu aparelho. Tudo bem? Então, isso caracteriza a eletrodinâmica. E aí, eu coloquei aqui um circuito elétrico simples. O circuito elétrico, ele é formado por 3 partes. Tentei desenhar aqui, ficou meio ruim, né? Porque o meu quadro aqui é muito pequenininho. Aqui eu tentei desenhar uma pilha. A pilha, olha só, ela tem um polo que é positivo, o outro é negativo. Isso daqui, turma, gera uma diferença de potencial elétrico. Por isso que a pilha gera uma corrente elétrica, bem fraquinha, mas gera. Aqui, então, seria o gerador, tá? A pilha é o gerador. Eu preciso também dos fios condutores. Esses fios condutores, eles vão ser ligados ao receptor. No caso aqui, o receptor é uma lâmpada. Então, quando você liga os fios aqui na pilha em uma lâmpada, né? Ela acende, porque passa a ter corrente elétrica por causa do diferencial de potencial. Então, em um circuito elétrico simples, não esqueçam, precisa de um gerador, tá? Exemplo aqui seria a pilha. Precisa de fios condutores e precisa de um receptor, tá bom? Receptor, gente, vamos agora trazer para nossa casa. O gerador, né, tem as usinas que geram energia elétrica e essa energia elétrica chega na nossa residência, né, por fios que, né, percorrem longas distâncias e chegam na nossa casa. Então, o gerador seria lá onde é produzido, nas hidrelétricas ou em uma usina nuclear, ou por uma usina solar, eólica, etc. O gerador. Os fios condutores, então, trazem essa energia até nós e tem o receptor, que é qualquer aparelho, né, que funciona dependendo aí da energia elétrica. Tudo bem? Para finalizar nossa aula, eu vou falar do choque e da resistência. O que é o choque elétrico? Choque elétrico é quando a gente é submetido a uma descarga, né? Tem vários níveis de choque. Se você pegar uma pilha, segurar nos 2 polos da pilha,
nosso corpo ele nem percebe essa corrente elétrica, porque é uma corrente muito pequenininha, tá? Então, o nosso corpo, ele transmite, ele pode transmitir corrente elétrica. Tanto que vocês já viram aquele experimento em que você coloca a mão no gerador elétrico, chama gerador de Graf, e aí a corrente elétrica percorre o nosso corpo, vai para as extremidades. E aqui, quando chega no cabelo, o cabelo fica todo arrepiado, porque o cabelo está sendo repelido pela carga elétrica que está entrando. É como se fosse isso aqui, né? Tá? Uma repulsão. Aí o cabelo fica todo para cima, né? O nosso corpo, então, ele conduz corrente elétrica. E o choque, né? Se for uma corrente leve, a gente não percebe esse choque. Agora é o seguinte, quando é uma descarga elétrica muito grande, nem o chinelo vai nos proteger nesse momento. E aí você pode sofrer uma parada cardíaca, uma parada respiratória, e aí é letal. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com fios desencapados, com as tomadas das nossas residências e com fios de alta tensão. Tá bom, turma? E aí, falando agora das resistências. O que é uma resistência? A resistência é a maior ou a menor dificuldade que o material possui para não percorrer a corrente elétrica ali no momento. Então, na nossa casa, né, tem diversos aparelhos que têm resistências. Por exemplo, né, a resistência ela vai dissipar a energia elétrica. Então, ela converte energia elétrica em energia térmica. Quais são os aparelhos da nossa casa que aquecem, que vai transformar a energia elétrica em energia térmica? Forno do fogão, secador, sanduicheira, torradeira, eu falei o secador de cabelo, né? Chuveiro. Todos esses materiais, eles têm uma resistência, um resistor. Esse resistor, então, ele vai dificultar a passagem, vai dificultar ali, né? Na verdade, é uma barreira para a corrente elétrica. Então, ele transforma ele transforma energia elétrica em energia térmica, causando o aquecimento, tá? Se vocês pararem para pensar, né? Quando tem o raio, as nuvens aqui, tem as nuvens e a terra, que é por onde tem a atração, né? O ar, ele é um isolante térmico. Então, por que que o raio, ele chega até aqui na superfície da Terra? Porque é uma diferença uma diferença de potencial elétrico muito grande entre as duas partes. E aí, sobrepõe o isolante aqui, né? O isolamento do ar. Então, um isolante térmico, ele pode sim transportar energia elétrica, mas você tem que oferecer aqui uma diferença de potencial elétrico gigante, e isso não é fácil, tá? Então, assim, o raio, ele acontece, né, a descarga elétrica que vem das nuvens para a superfície, mas é porque essa diferença de potencial aqui, ela é muito grande, e aí não tem, o ar, mesmo sendo isolante térmico, não impede a descarga elétrica, tudo bem? Turma, então, olha, eu não vou ficar prolongando, porque a aula grande eu sei que é chato, vocês depois perdem o interesse. Então é isso, tá? Essa matéria, a segunda ficha vai ser relacionada a esse conteúdo, tá? Não deixem de ler o capítulo, de resolver, de estudar as atividades, tudo bem? E aí depois a gente agenda outras aulas. Então é isso, turma. Tá? Um abraço para todos, fiquem com Deus.